Bom dia, gente. Primeiro, obrigado pela presença de todos. É bom ver essa plateia lotada, o que demonstra que esse assunto realmente é um assunto que nós estamos falando antes do início aqui, que atinge a todos numa cidade, indistintamente, independente da classe social, independente da função, da missão. Todos somos, de alguma maneira, afetados ou, de alguma maneira, atuamos para melhorar ou piorar a mobilidade da cidade. Então, eu vou começar rapidamente, apenas fazer a introdução a esse evento, falando sobre mobilidade e inovação. E o que tem uma coisa a ver com a outra. No mundo biológico, de acordo com um cientista suíço chamado Max Kleiber, há uma relação matemática entre metabolismo e vamos dizer assim, a capacidade de um ser grande ou pequeno. Quanto maior o ser, mais baixo, menor é o seu metabolismo. Quanto menor o ser, maior é o seu metabolismo, mais rápido, mais ágil. Então, quanto maior o animal, mais lento é o metabolismo, quanto menor, menos lento. Quanto menor, mais rápido é o seu metabolismo. O Geoffrey West decidiu, então, investigar se o mesmo fenômeno de quanto maior, mais lento, acontecia também com os chamados superorganismos, que são as cidades. Ou seja, o importante nesse caso era descobrir se cidades grandes tinham um metabolismo mais lento do que cidades pequenas. E o resultado foi também positivo e confirmou a tese. Há uma notável semelhança entre organismos vivos e superorganismos, que nós chamamos de cidade, que formam as grandes metrópoles. Só que algo fugia a essa regra de alguma maneira. Quanto maior uma cidade, mais inovadora ela é. Isso, claro, causou surpresa e espanto a todos que estudam esse assunto. Esse fenômeno pode ser observado de maneira global e passou a chamar a atenção de muitos estudiosos de por que, quanto maior esse superorganismo, mais inovador ele é. Quanto mais a população se adensa, mais ideias, inovação, progresso acontece. De acordo com o West, a população de um centro urbano com 5 milhões de habitantes é 3 vezes mais criativa do que um cidadão médio de uma cidade com 100 mil moradores. Ou seja, o que estaria gerando esse fenômeno? Por que o metabolismo é mais lento, mas a inovação é mais rápida? Qual é a razão dessa aparente esquizofrenia de resultado? E para o cientista Stuart Kauffman, o conceito de potencial adjacente é a razão desse fenômeno. Ou seja, o nosso cérebro, se fizermos um paralelo com a nossa cabeça, ele possui em média 100 bilhões de neurônios. Só que eles seriam absolutamente inúteis na atividade de gerar ideias e de inovar, se eles não tivessem a capacidade de se conectar com os outros neurônios ao seu redor. Esses outros neurônios, por sua vez, possuem um conjunto de interações contíguas próprias e assim essa rede vai se expandindo. As sinapses vão acontecendo, as trocas vão ocorrendo. Cada neurônio acaba se conectando e formando sinapse com outros 1000 ao seu redor, gerando assim um conjunto de 100 trilhões de conexões neurais. E é isso que gera, evidentemente, a criatividade, a ideia, o conceito, a causa, a tese. É isso que nós chamamos de potencial adjacente, a capacidade de se conectar com tudo ao seu redor. Ora, numa cidade pequena, onde as pessoas vivem mais afastadas umas das outras, o potencial adjacente é menor. Já na cidade grande, esse fator é multiplicado, ou seja, em megalópolis, a inovação é muito mais rápida devido exatamente ao mesmo fenômeno que acontece no nosso cérebro, que é o potencial adjacente. Se eu estou sentado no saguão de um aeroporto lotado, a gente ouve uma série de conversas ao nosso redor. E a gente começa a ouvir, a gerar sinapse, a pensar, a ser curioso, a buscar aquela informação, a entender aquele assunto que antes você não entendia pelo simples murmúrio ao seu redor. Cada uma dessas conversas que você ouve é um estímulo à formação de novas sinapses no nosso cérebro.
Então, quanto mais isso acontece durante todo o dia, seja num restaurante lotado, numa fila do banco, dentro do ônibus, mais esse fenômeno se replica. A multiplicidade de assuntos que estão circundando a gente numa grande megalópole, né, estimula a formação de novas sinapses. Nós ficamos mais inteligentes, mais conectados, mais ligados e passamos a gerar mais ideias, conceitos, e daí o resultado de características mais inovadoras, quanto mais ou quanto maior for a cidade onde você vive. E basta a gente olhar cenas da cidade para ver o volume de estímulos neurais que ocorrem ao nosso redor, fruto exatamente desse agrupamento ou grupamento de pessoas que estão nos circundando. A diversidade cultural é outro enorme potencializador da inovação. Quanto mais heterogênea for a população, em termos de raça, de credo, de costume, mais o potencial adjacente acaba sendo gerado. E em megalópolis, normalmente, há muito mais multiculturalismo do que em cidades menores. Nós estamos falando, portanto, de um fenômeno interessante aonde, quanto maior a cidade, mais lento é seu metabolismo, porém, mais inovadora, mais veloz na evolução ela é. E com a sociedade em rede que estamos tendo agora, as interações contíguas através do potencial adjacente vão acabar explodindo em quantidade e diversidade. Por quê? Porque agora nós não precisamos nem estar perto da pessoa para ouvi-lo. Nós estamos o tempo inteiro falando com milhares de pessoas. E esse potencial adjacente, então, está crescendo de maneira exponencial. A velocidade de inovação vai ser maior do que nunca foi. Então, por tudo isso, vamos tentar entender o seguinte: nós não podemos questionar as vantagens de vivermos em grandes centros. E tudo que está acontecendo no mundo está levando nessa direção. Estamos cada vez mais nos agrupando em grandes centros urbanos. Parece ser um caminho sem volta em qualquer área do mundo. Isso está ocorrendo. A urbanização é um fenômeno aparentemente sem volta. A questão é como é que a gente se movimenta nesses grandes centros. Essa é a grande questão. O trânsito é, na verdade, o sistema circulatório desse superorganismo cidade. E quando esse sistema circulatório está com um problema, todo o resto desse organismo, desse corpo vivo, passa a sofrer algum tipo de colapso, ou no mínimo redução de eficiência. A gente precisa resolver, então, não é o problema do trânsito, e sim o problema das pessoas que vivem nas grandes cidades. É isso que cabe a nós tentar resolver. O trânsito é apenas uma manifestação mais evidente dessa endemia que ataca essas metrópoles, essa baixa capacidade de se movimentar, que gera não só transtornos psicológicos, mas uma gigantesca improdutividade. A infraestrutura viária das nossas grandes cidades, o volume de ruas, quilômetros pavimentados, pontes, viadutos, talvez ela esteja aquém das necessidades atuais, e provavelmente está, só que ela pode estar além das necessidades futuras. E vai depender de nós agirmos nesse sentido. Por isso, não é apenas com mais vias, mais transporte público, que os problemas de mobilidade vão ser resolvidos. Um bom exemplo desse conceito, é apenas um exemplo singelo, mas que a gente deve explorar sempre, e as cidades na Escandinávia já pensando nisso, é a rigidez de horário de entrada e saída do trabalho. Vejam o que acontece quando você está numa rua onde todo mundo está vindo de um lado e ninguém vindo do outro. Isso acontece o tempo inteiro. Por quê? Porque a quase totalidade das empresas começa a trabalhar entre 7 e 9 da manhã, e todas encerram entre 17 e 19. Ora, por que todo mundo opera de segunda a sexta? É uma outra pergunta. Isso é da época da Revolução Industrial, quando as linhas de produção exigiam a presença de todo mundo no mesmo lugar, na mesma hora. E nós fomos evoluindo como cidade, mas não alterando nossos paradigmas. Tem lógica ter um trânsito caótico com 10 milhões de pessoas saindo, indo ou vindo na mesma hora para casa? Faz algum sentido se a gente pensar que estamos no século 21? Tem lógica ter tanta dificuldade de se movimentar? Vejam hoje, durante o mês de julho, basta parar as aulas e vejam o que acontece com a cidade. Vejam a maravilha que fica o trânsito, independente de qualquer outra melhoria viária. E os ônibus e metrôs superlotados por algumas horas e depois vazios durante o resto do dia. E o que vocês me dizem de os edifícios comerciais que são usados apenas
por algum tempo do dia, que o resto do dia ficam absolutamente vazios e às escuras. Faz sentido ter todos os restaurantes lotados das 12 às 14 horas, porque todo mundo almoça na mesma hora? A agência de propaganda devia operar das 11 às 21, até porque todo mundo na agência chega às 11 mesmo, então podia sair às 21, não é? Escritório de contabilidade poderiam ser das 7 às 17. Bancos poderiam operar aos sábados e fechar sexta-feira. Férias escolares podiam ser escalonadas num país onde a temperatura é amena 6 meses por ano. Pessoas já estão fazendo essa opção individualmente para fugir do trânsito, mas a verdade é que não há, por parte das autoridades, nenhum tipo de incentivo ou de ordem para liderar esse processo de escalonamento ou reescalonamento das empresas, dos horários. Pelo contrário, há castigos nas leis trabalhistas para gente que quer trabalhar de noite. Você tem que pagar mais. Esse Fórum Mobilidade, então, não é um encontro apenas sobre a via da indústria automobilística, nem sobre a nova avenida da economia digital. Na verdade, a gente vai tratar aqui de um evento sobre o encontro desses dois universos. A mobilidade vista sob o ângulo da indústria que provê os equipamentos e, ao mesmo tempo, de como o mundo digital pode alterar isso. É nessa esquina da história que a gente está hoje. E que vai exigir de todos nós uma análise profunda, isenta dos próximos quilômetros à nossa frente. A indústria automobilística já está avançando rápido nessa integração e nós vamos ter alguns exemplos aqui hoje. E com a chegada das armas digitais, uma nova e real chance de melhoria efetiva nos parece disponível. Veja que interessante, ferramentas como o Waze e Uber fizeram mais pela mobilidade dos grandes centros que todos os departamentos de trânsito de todas as cidades juntas. Porque nós continuamos botando guarda e multando. Porque essa é a visão para você, entre aspas, reformar o problema da cidade. E vem muito mais por aí no mundo digital. Só que mais que armas digitais que conectem serviços de transporte, ajudem na previsão de caminhos alternativos, nós precisamos adquirir uma alma digital. Arma digital é fundamental, mas alma digital é ainda mais importante. E o que significa alma digital? Significa entender a mobilidade muito além do transporte. Significa, de alguma maneira, entender que nós podemos gerar sistemas colaborativos e generativos de logística, ferramentas de integração intermodal, semáforos inteligentes geridos por algoritmo, internet das coisas gerando big data de uso social, infraestrutura descentralizada de recarga elétrica, serviços compartilhados de cargas de pessoas. É uma infinidade. Eu poderia passar o dia falando para vocês de opções que estão à nossa mão de alteração conceitual urbana que favoreça a evolução das cidades. Só uma abordagem gestáltica integrada e desprovida de preconceitos pode nos levar à solução dos desafios de mobilidade. A tecnologia permite que se trabalhe remotamente, que se estude à distância e se faça compra sem sair de casa. Há muito tempo. Nós estamos na era da conectividade e da mobilidade. E há, sim, uma relação bionívoca entre esses dois conceitos. E através de incentivos fiscais e jamais punição, que tem sido, o conceito da mobilidade passa por punição, é o incentivo através da punição, e eu pessoalmente discordo dessa visão. A gente precisa colaborar através de incentivo na mobilidade efetiva de nossos cidadãos. Devemos gerar isenção fiscal para equipamentos de videoconferência, fazendo com que todas as empresas não precisem se movimentar na cidade. Precisamos ter alíquota menor de ICMS para compra online, para que as pessoas tenham que sair menos para fazer compra. Nós temos que ter redução de IPTU para quem mora a menos de 3 quilômetros do trabalho, porque essa pessoa vai consumir menos da cidade, em função do seu dia a dia. Nós vamos ter estradas que cobrem metade do pedágio para caminhão que cruzam a cidade entre meia-noite e 6 da manhã, em vez de ficar lotando a marginal no horário de rush. Nós precisamos de aeroportos que incentivem os voos de madrugada, porque hoje é ao contrário, hoje todos os voos para os Estados Unidos saem entre 9 da noite e meia-noite. E depois a gente chega às 5 horas da manhã em Nova York, fica na loja da Apple esperando às 4 horas da tarde para entrar no hotel. Por que saem todos juntos? Porque provavelmente deve ter um custo adicional depois da meia-noite.
porque existem os problemas trabalhistas, os problemas de alfândega, que tem que trabalhar, gente que não quer... E meia-noite para frente, fica vazio, completamente vazio. Um ou outro voo que por alguma necessidade não conseguiu slot durante o dia, quando na verdade nós podíamos distribuir tudo isso durante as 24 horas do dia. Tem gente que ainda acha, e eu vejo isso, e a imprensa tem coberto sempre neste tom, que a única solução é ampliar a oferta de transporte público. Primeiro, o transporte público é melhor em São Paulo do que muita gente imagina. A gente fala mais mal quem não usa do que quem usa. Segundo lugar, que o jeito é restringir os automóveis. É outra visão, que eu não estou dizendo que é errada, mas que talvez a gente tenha que rediscutir essa visão. Quem explica o trânsito caótico de Londres, que é obrigado a cobrar pedágio para as pessoas entrarem na cidade com o carro, sendo que eles têm lá o melhor metrô do mundo? Nós nunca chegaremos a ter um metrô como esse, portanto, não foi uma solução para o trânsito da cidade. E quem entende o congestionamento em Nova York, com o metrô à vontade, estacionamento a $60 por dia, e vejam o que é Nova York. Nós temos visto alguns estudos de comportamento que revelam que as novas gerações estão perdendo a vontade de dirigir, que já não querem mais tirar carta, né, ao completar 18 anos. Isso podemos pensar, não, é porque, na verdade, as pesquisas indicam que eles preferem o transporte compartilhado, sabe por quê? Para não se afastar por um minuto do seu celular e da rede social. Os millennials, eu já falei sobre isso no mês passado, então não vou falar novamente, tá certo? Mas, na verdade, nós estamos com o risco de ter uma crescente inapetência pelo automóvel que pode se espalhar por toda a sociedade. Inapetência essa que não se transforma apenas em melhoria de trânsito, mas em redução do uso da cidade. Você pensa 3 vezes antes de sair de casa. Ou seja, dirigir sempre foi e pode continuar sendo uma fonte de prazer, autonomia e liberdade. Isso é evidente que todo mundo entende isso. Mas a gestão repressiva das cidades está acabando com essa sensação positiva. Ou seja, o trânsito caótico e os buracos por toda parte, restrições de acesso a vias preferenciais. De um lado as bicicletas, do outro lado os ônibus e por cima de mim as motos. Limites exagerados de velocidade, que graças a Deus foram reduzidos nessa gestão. Rodízios por algarismo de licença, onde eu tenho que ficar pensando que dia é hoje para saber se eu posso ou não ir aonde eu gostaria de ir. Altos impostos e taxas de todo tipo e crescentes. Custos abusivos de estacionamento. Indústria de multa com radares escondidos. Fora a insegurança, a sensação de insegurança presente o tempo inteiro em que eu estou dirigindo, em cada sinal que eu paro. Tudo isso gera nas pessoas uma ampliação do estresse que elimina o prazer de dirigir, de movimentar e principalmente de consumir a cidade, que acaba como retorno havendo uma queda do volume de imposto arrecadado que volta para a cidade novamente. Ou seja, como eu digo sempre, né, nós estamos de alguma maneira com algo que tem que parar já. Nós não podemos continuar aceitando a escolha do automóvel como inimigo público número 1. Não é. Não é e não deve ser considerado assim. E cabe à indústria automobilística exigir das autoridades uma revisão desse posicionamento que foi colocado nele. Conscientizar a população sobre as vantagens do transporte público não se faz através da repressão e punição, e sim do incentivo e qualidade do serviço prestado. Todo mundo usará o transporte público no momento em que ele for o que deveria ser. O transporte individual pode e deve ser encarado como alternativa válida e positiva numa visão futura de mobilidade multiplataforma. Nós precisamos de automóveis inteligentes, ruas inteligentes, cidades inteligentes, mas principalmente de governantes inteligentes. E é isso que talvez o Brasil sinta mais falta hoje. Ser sustentável é ser consciente e não anacrônico. É principalmente buscar soluções para o progresso e não restringir o progresso em nome das soluções. Ser sustentável não é apenas reciclar lixo ou matéria-prima. Ser sustentável é reciclar ideias. Esta é a verdadeira reciclagem que nós precisamos numa cidade com os desafios e a dimensão de São Paulo. O conceito de mobilidade deve ser entendido como uma combinação de política de transporte, circulação e planejamento direcionados a promover, e não coibir,
o acesso mais amplo e mais democrático ao espaço urbano. Tudo isso impulsionado por uma tecnologia disruptiva cada vez mais disponível, acessível e barata. Um exemplo dessa tecnologia são os carros autônomos que estão chegando por aí. Por um lado, serão responsáveis pela redução de mais de 1 milhão de mortes anuais no trânsito global. Por outro lado, que isso é um excelente prognóstico, por outro lado, colocarão em risco só no Brasil 6 milhões de empregos, que precisariam ser remanejados para outras atividades, ou seja, um potencial desafio, um potencial problema. São desafios como esse que merecem ser avaliados e por isso nós estamos aqui hoje. Mobilidade é, então, o nome do jogo e cabe a nós encontrar os caminhos que nos permitam, de alguma maneira, integrar ação com movimento, decisão com coragem e identificar os esforços que gerem luz e não somente calor. Nós reclamamos do posicionamento das esquerdas de colocar um contra os outros, pois acreditem, nós também estamos fazendo o mesmo entre quem tem carro e quem não tem. Isso é ruim para a sociedade como um todo. Não é gerando cisânia, proibindo, coibindo, que nós vamos conseguir a melhoria da qualidade de vida de todos. São Paulo, com seu posicionamento de cidade que não para, é sem dúvida o laboratório mais indicado para a gente começar essa revisão de paradigmas que eu simplesmente, de maneira singela, citei alguns exemplos que poderiam ser centenas. Podemos e devemos fazer de São Paulo a primeira experiência no país de uma cidade em rede, e não apenas de uma sociedade em rede. Em resumo, as grandes cidades em todo o mundo vivem hoje uma escolha entre o caos e a prosperidade. E nós estamos reunidos nesse fórum, de alguma maneira, para avaliar, para colaborar em descobrirmos como ir ao encontro dessa prosperidade. Muito obrigado e bom evento a todos.